Em continuidade aos nossos encontros do Grupo de Estudos de Animais Selvagens da nossa Universidade Fluminense, nós vamos hoje abordar o tema perigo aviário, né? O nosso grupo de estudos, ele orgulhosamente é um projeto de extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, com um logo bem acima, e é um grupo que, dentro da nossa faculdade veterinária, que muito nos orgulha. Então, em continuidade a esse encontro remoto que nós estamos realizando ao longo desse período de pandemia, vamos tratar do perigo aviário, riscos e desafios para a ciência e sociedade. O tema perigo aviário é, para alguns, um pouco desconhecido, porque, ao se falar em perigo aviário, principalmente na medicina veterinária, que não existe, nem na veterinária, nem em outra área do conhecimento, especificamente uma disciplina sobre perigo aviário, mas a gente, em princípio, assim, nos remete a pensar em gripe aviária, em processos, enfermidades de forma geral, perigo das aves, mas o termo perigo aviário, ele está associado, consagrado definitivamente como risco potencial de colisão de uma aeronave, ou seja, de um avião, com uma ave ou um bando de aves, né? Seja no solo ou em determinada porção do espaço aéreo. Então, essa é a definição de perigo aviário, o tema da palestra do encontro que nós temos hoje, e eu coloquei aqui para vocês os tópicos os quais nós vamos abordar hoje. Eu espero cumprir essa missão, fazer uma introdução, algumas definições, tratado histórico dessas colisões, alguns dados com relação ao perigo aviário em si, a dimensão desses acidentes, as partes dos aviões mais atingidas, a avifauna mais comumente relacionada a essas colisões, quais são as entidades relacionadas ao estudo e à prevenção do acidente, alguma abordagem legislativa, estratégias de controle e prevenção do perigo aviário em si, e algumas propostas e novas ênfases na abordagem do perigo aviário. Quais são os fatores que favorecem o estabelecimento das aves em dado local, particularmente as áreas antropizadas, ou seja, onde existe sempre próximo um aeroporto, né? Algumas estratégias e a conclusão, e também o papel e a contribuição do médico veterinário, assim como do biólogo, para a solução desses problemas, e também como campo de trabalho, campo de ação, tão pouco explorado até o momento, não só na academia, mas na profissão em si. Então, o perigo aviário, ele está associado a muitas perdas, e principalmente perdas humanas e perdas dos animais em si, das aves, né? Nós temos que considerar que as aves estavam aí ocupando os céus, né, por milhares e milhares de anos, até que houve, então, a expansão, vamos dizer assim, do domínio aéreo pela espécie humana. Então, assim, alguns autores falam, no mínimo, em torno de perdas de 25 mil aves por ano, que vem a óbito com essas colisões, mas essa estimativa é considerada muito baixa. Na verdade, pode ser muito mais que isso, né? Os riscos de perdas materiais, que, como nós vamos passar rapidamente, mas ele está na casa dos bilhões, ou seja, milhões de dólares, é muito dinheiro envolvido com essas perdas, considerando o valor de uma aeronave, ou de uma peça de uma aeronave, ou de toda, de tudo que está envolvido, a possibilidade de um avião, mesmo que ele não sofra danos mais, vamos dizer assim,
expressivos, mas o fato de ter que voltar para o aeroporto e todo um processo de translocação de passageiros, mudança de aeronave, quando tudo dá certo, então essas perdas são enormes. Então, assim, desde o início da aviação, com Santos Dumont, com os irmãos Wright, e a partir, posteriormente, a Segunda Guerra Mundial, a aviação cresceu muito, principalmente a aviação comercial. Então, a partir da década de 60, na verdade, começou-se a discutir e a combater esses riscos. Mas isso foi motivado principalmente por um acidente expressivo que aconteceu, que teve vítimas fatais, e que alertou a sociedade sobre esses riscos. E algumas organizações, por exemplo, como a Organização da Aviação Civil Internacional, a ICAO, que existe desde 1944, né, fornecendo supervisão e orientação à aviação civil, ela passou, desde 1965, né, a recolher dados sobre seus membros, ou seja, todos os países que estão associados. A última versão que eu vi eram 191 países, né? E que desde meados da década de 60 do século passado já vem recolhendo dados, né? Também foi criada uma comissão nos Estados Unidos que se chama Bird Strike Committee, que foi criada em 1991, uma organização voluntária que inclui representantes de diversas instituições, no sentido de colaborar na prevenção, na mitigação, nos estudos da colisão aviária. Antes disso, um comitê que é sediado na Europa, que é o Bird Strike, Comitê Internacional de Colisão Aviária, né, International Bird Strike Committee, fez o seu primeiro encontro em 1966, na cidade de Frankfurt, e o Brasil teve a honra de, em 2008, sediar um desses encontros, né? Os últimos que eu vi já estavam em torno do 27º encontro desse comitê. Alguns marcos que eu estou citando aqui, como, por exemplo, o primeiro simpósio internacional para discutir o tema, um seminário sobre prevenção do perigo aviário, aconteceu no Chile, em 93, com especialistas de várias partes do mundo, e dentro desse processo, vamos dizer assim, de entendimento, estudo e aproximação dos países para que tivessem representações e instituições que trabalhem na prevenção desses acidentes, o Brasil cria a CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção dos Acidentes Aeronáuticos. A CENIPA foi criada em 1971, e ela, a partir de 1982, ela passa a ser uma organização autônoma, e da qual ela tem como objetivo promover a prevenção de acidentes aeronáuticos, de forma geral, né? Então, ali na CENIPA, concentram-se os aspectos básicos identificados e relacionados com a atividade aeronáutica, né? E ela atua fazendo atividades educacionais, operacionais, e envolvendo as 3 Forças Armadas, ou seja, a Marinha, o Exército e a Força Aérea Brasileira, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a Infraero, que é a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, além de empresas aéreas, entre outros representantes. Ela se cedia em Brasília, né? Bom, em relação a algumas definições sobre o tema perigo aviário, é preciso nós entendermos, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista conceitual, o que é uma colisão aviária. Isso é importante saber porque a CENIPA, ela possui fichas para serem preenchidas por cada, isso está digitalizado no site da CENIPA, e os pilotos são indicados para que preencham essas fichas, para que se tenha uma, vamos dizer assim,
um estado de conhecimento desse perigo e como circula no céu essa gravidade, ou seja, o quão grave ter sido esse tema. Então, o que é uma colisão aviária? Do ponto de vista do perigo aviário. A colisão é um evento que pode ocorrer em qualquer uma das situações que eu vou descrever abaixo. Se o piloto reportar que ele colidiu com uma ou mais aves, ou seja, com uma ave ou com um bandinho de aves, se o pessoal da manutenção identificar danos na aeronave ou restos de material orgânico, por exemplo, se um pássaro atingiu a asa de uma aeronave e deixou alguma marca de pena ou sangue que ficou ali manchando aquela pintura, e seriam os restos, vamos dizer assim, desse animal vitimado. Se o pessoal de solo reportar que visualizou o impacto do avião com o animal, né, ou os animais, muitas vezes o piloto não vê. Se a carcaça de algum animal for localizada até 20 metros das laterais de uma pista de pouso, ou 50 metros da cabeceira de uma pista de pouso, ou se a presença de um animal na área de movimento do aeródromo exercer algum efeito significativo sobre a operação dos aviões. Por exemplo, uma abortiva de decolagem, uma saída da aeronave pelas laterais ou cabeceiras da pista. Então, a colisão, ela não significa propriamente o embate, né, de uma ave sobre a aeronave. Para ilustrar esse caso, essa é uma foto que eu pedi permissão da base aeronaval daqui de São Pedro da Aldeia, onde um dos helicópteros foi atingido, né, aparentemente por um urubu de cabeça preta. Né. Em se tratando do histórico, né, do risco, do perigo aviário e dessas colisões, é preciso entender que há relatos de colisão muito antes mesmo da própria aviação se estabelecer, né? Os próprios irmãos Wright, enquanto treinavam e tentavam voar, né, em 1905, eles já relatam daquelas tentativas de voo, uma colisão que a vítima foi a própria ave, né? E desde então, desse relato e até hoje, pelo menos até 2012, havia 276 pessoas, seres humanos, que vieram a óbito no mundo por conta dos acidentes aéreos envolvendo aves e aeronaves. E o primeiro registro de fatalidade aconteceu com um piloto muito carismático, um piloto que ele fez o primeiro voo transatlântico, né, que era o Calbright Perry Rogers, que ele colidiu com uma gaivota. Ele estava se apresentando em Long Beach, numa praia na Califórnia, e ele estava fazendo uma apresentação aérea, e o avião dele se chocou com uma gaivota. Há diferentes relatos tentando explicar aí esse fato, mas aparentemente cruzou um bando de gaivotas frente à aeronave, e uma delas atingiu a aeronave, e o avião dele caiu no mar. E nesse dia 3 de abril de 1912, ele foi, então, a primeira vítima de colisão aviária, né, vamos dizer assim, considerado um herói norte-americano, um pioneiro na aviação. Ele foi de um lado dos Estados Unidos ao outro, né, ou seja, do lado ocidental ao oriental, cruzando o Oceano Atlântico até o Pacífico, né? E com isso ele fez um voo transatlântico, né?
Isso foi em 1911. Existem outros marcos, então, que vieram posteriormente, depois que a aviação se tornou muito mais moderna, e uma delas foi em 4 de outubro de 1960. Esse voo, por isso que na década de 60 houve um avanço nas discussões, um avanço no interesse da prevenção e na mitigação dessas colisões, porque houve, em 4 de outubro de 1960, um voo saindo do aeroporto de Logan, em Boston, com 62 vítimas fatais, né? Era uma aeronave turbohélice, né, uma Lockheed Electra, mais popularmente conhecido como elétrica, e houve uma colisão com um bando enorme de estorninhos, né, de estornos vulgares durante a decolagem. E repare que é um avião com 4 motores, e todos os 4 motores ingeriram os estorninhos. Essa palavra ingerir é muito usada na aviação quando a turbina, ela, no caso aqui não é um avião turbinado, mas quando ela absorve uma ave, então disse que o avião ingeriu a ave. É um pouco indigesto falar assim, mas é o termo utilizado. Então, esse acidente com elétrica, ele sensibilizou muito o mundo de forma geral, e desde então o perigo aviário começou a ganhar uma maior atenção e reconhecimento do ponto de vista científico e do ponto de vista da segurança do voo, da segurança da aviação. Houve também outros acidentes marcantes, vamos dizer assim, por exemplo, a maior aeronave que já foi destruída por uma colisão aviária foi um DC-10, na década de 70, em 1975 mais precisamente, havia 139 passageiros, mas, felizmente, nenhuma vítima fatal, somente 20 feridos. E vocês podem ver pelas fotografias o estado da aeronave após vamos dizer assim, o incêndio que aconteceu na aeronave após a colisão. Em se tratando de aeronaves militares, né, com maior número de vítimas, houve um acidente na Holanda envolvendo um Hércules C-130, que também ingeriu, olha como os estorninhos fazem esses voos, né, com bandos enormes que mudam a paisagem, né, e esse acidente, lamentavelmente, levou 34 pessoas ao óbito. Falando do Brasil, muitas vezes esses assuntos são pontuais, aparecem numa manchete, no meio de tanta desgraça, de tanta violência, de tantos horrores que a gente escuta diariamente no país, e muitos não se dão conta, às vezes, porque são manchetes pontuais, né? Então, por exemplo, aqui em 2014, né? 2014, na verdade, esse slide, ele registra que somente em 2014, no Santos Dumont e Galeão juntos, eles registraram 53 ocorrências desse tipo. Pulando para 2018, nós vemos aqui um relato de uma ave que bate no avião e obriga a aeronave a retornar ao aeroporto de Recife. E eu vou mostrar mais algumas outras, que é mais recentes, mas é interessante tratar de alguns marcos também desse histórico, da dimensão do risco da colisão aviária envolvendo os aviões, que foi um Airbus que, em janeiro de 2009, ele teve que fazer um pouso forçado no rio Hudson, e os pilotos foram realmente heróis, e eles tiveram a destreza de pousar o avião
assim, logo após esse avião ingeriu uns gansos canadenses que estavam migrando, passando por ali, e as turbinas entraram em pane, e eu vou, então, havia 150 passageiros, e todos eles saíram, pode-se dizer, ilesos desse acidente. Eu fiz um recorte de um pedacinho, porque isso virou esse fato virou um filme, e eu fiz um pedacinho desse recorte desse filme para vocês perceberem a dimensão do problema que nós estamos tratando, né? Que embora eles não, graças a Deus, não são acidentes que ocorrem diariamente, mas quando ocorrem, eles são de alta gravidade e com grave risco, né, de perdas de vidas, de uma forma geral. Então, vamos ver esse filmezinho. Eu esqueci de falar para vocês para fazer pipoca, e aí eu vou me silenciar para a gente ver o filmezinho. Birds. We got both of them rolling back. We should start. Vocês viram? Sim, a gente viu. Sim. Professor, qual é o nome do filme? O nome do filme, eu não lembro, cara, agora eu não lembro. Eduardo, me ajuda. Sully, o herói do Hudson. Sunny, o herói do Hudson? Sully, S-U-L-L. Sully, né? Assim, tem um pedacinho do filme que a gente conseguiu recortar do YouTube, sabe? Para ver. Se o Eduardo puder botar esse pedacinho, tipo um endereço, sei lá no grupo, é muito interessante. Eu não sei qual foi a emoção de vocês, mas eu, ao assistir aqui com fundo musical e tudo, emociona, sabe? Porque você vê, é muito real. A gente está falando, eles tentaram reproduzir o máximo possível a realidade do que aconteceu. Tá bom? Eduardo, você pode voltar a gravar, e os outros filmes que tiverem, a gente já sabe que não vai sair o som, eu já estou sabendo, tá? Tranquilo. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo gostando? Querem fazer alguma pergunta até agora? Não? Então, vou seguir. No final, a gente abre um debatezinho, tá bom? Fala alguém comigo para eu saber se vocês estão aí. Tá Estamos bom. aqui. Então, tá beleza. Eduardo, Oi. na hora que for, você pode falar, tá?
Não, tá gravando só. Pode ir. Ah, está gravando. Então tá bom. Bom, então eu enumerei para vocês uma série de reportagens tratando de acidentes que aconteceram principalmente no Brasil. Esse é um avião da TAM, em que a aeronave estava indo para o Rio, né? E ela também, ela partindo do aeroporto de Brasília, e se vocês repararem aqui, né? Tem até deputados, antigos políticos que estão hoje na cadeia, que estavam dentro desse avião, mas esse avião, na verdade, ele ingeriu um quero-quero, e o piloto foi muito sagaz, porque ele chegou a segurar o avião na pista antes que ele decolasse, né? E foi um herói também. Muitos, em 2017, colisões de aviões com aves em Viracopos caem 53%, mas o aeródromo tem média de 3 casos por mês. Saltando para 2020, agora em março de 2020, avião colide com uma ave logo após decolar do aeroporto de São Luís. Interessante que a reportagem, pelo menos até o momento em que ela havia sido feita, não se sabia qual a ave estaria associada ao acidente, né? Mas o avião esteve transitando no céu por uns 6 minutos e depois retornou sem que houvesse nenhuma vítima além da ave e sem grandes transtornos, né? Também agora, no dia 29 de maio, um avião colidiu com um pássaro ao decolar do aeroporto de Guarulhos e a turbina pegou fogo, né? O Boeing que seguia para Salvador e ele deu uma volta nos céus de Guarulhos e pousou novamente. Graças a Deus, sem nenhum ferido, além da ave, é claro, e nenhum transtorno maior. Nesse caso, eles conseguiram, a partir da reportagem, recuperar, assim, os restos mortais, podemos dizer assim, do cadáver da ave, mas, em princípio, olhando assim de forma superficial, é um pouco difícil reconhecer, precisa exatamente um dos papéis do médico veterinário, na medicina forense, né, tentar identificar essas aves, e até mesmo porque cada uma delas tem um tipo de comportamento, tem, eventualmente, hábitos migratórios, reconhecer a biologia e a ecologia dessas aves é imprescindível para se criar estratégias de mitigação, de prevenção dos acidentes, né? Em se tratando das colisões com aeronaves militares brasileiras, o risco ainda, né, dessas colisões e as perdas, o Brasil tem um histórico relativamente triste com relação a esses casos. Por exemplo, teve uma morte de um tripulante e a perda de um caça, de um B-7. Já todos esses modelos aqui, além do B-7, em 1975, houve a perda de um F-5, esse caça aqui. Em 1986, a perda de um F-103, outro caça. Em 2006, a perda de um AT-26 Chavante. Foram aeronaves atingidas também alguns pilotos que tiveram perdas mutilatórias graves, como, por exemplo, um piloto que em 1984 perdeu a visão quando colidiu com um urubu. Ele pilotava esse avião aqui, um F-5B. Desde então, esse capitão aviador, ele faz palestras esclarecendo sobre questões voltadas à segurança, à segurança de voo. E o panorama brasileiro é preocupante porque nós observamos um crescente aumento dessas colisões
e que vem aumentando também proporcionalmente a frota de aviões que vão surgindo, né? Que vão com o aumento, vamos dizer assim, do trânsito aéreo, né? No caso dos aviões militares, proporcionalmente, o que acontece? Esses aviões, eles voam, geralmente eles têm missões para voar em altitudes mais baixas, então eles ficam mais susceptíveis às colisões. E também existe também a área frontal do piloto é muito pequena. Essa fotografia que está aqui abaixo, eu mesmo fiz dentro de um caça. E realmente, quando você entra dentro dessa cabine, pode dizer assim, uma pessoa que não seja magra, ela nem consegue sentar ali. E a visão é pouca, sabe? E a velocidade é muita. Então, esses aviões militares têm algumas peculiaridades que deixam eles, assim, mais, vamos dizer assim, susceptíveis a esses acidentes, né? Com relação ao perigo dos acidentes com avifauna na aviação civil, o que acontece é que a maioria das vezes os aeroportos eles estão na periferia das cidades, aonde se tradicionalmente existiam os lixões. Então, ou seja, os lixões atraem as aves que estão próximos geralmente ao aeroporto, e isso potencializa os riscos, principalmente de colisões na decolagem e no pouso. Ou seja, se existir, como nós vamos ver adiante, condições ambientais que ofereçam oferta de água, de alimento, de abrigo, de descanso e de nidificação para essas aves, então, fatalmente, nós teremos uma população próxima aos aeroportos incrementada dessas aves, né? O perigo dos acidentes com avifauna na aviação civil brasileira, ele vem sendo, como eu disse, estudado pelo CENIPA, registrado, e assim, um dado que em 2014 houve mais de 4.000 acidentes envolvendo animais e aeronaves no Brasil, né? O fato é que a maioria desses acidentes, ou grande quantidade, ela não é reportada verdadeiramente. Então, a quantidade de colisões reportadas não corresponde à quantidade efetivamente de acidentes que acontecem no Brasil, né? Por exemplo, há autores que estimam que somente pouco mais de 40% das colisões são reportadas, e assim por diante. Então, se nós observarmos, por exemplo, esses repórteres que são feitos, né, com colisões de aves, com colisões com outros animais, com os outros animais e avistamentos, ou quase, vocês veem que as colisões com aves atingem índices expressivos, né? Com relação aos custos, por exemplo, para tentar reduzir o número de colisões que geram gastos na casa de 2 bilhões por ano, os aeroportos de todo o mundo buscam alternativas para espantar essas aves, vamos dizer assim, a reportagem coloca nesse sentido, né? E essas colisões, claro, no Brasil, como já foi dito, elas vêm aumentando. E um dado importante, lembrando vocês da física básica, né, é que essa força do impacto, se você pegar, por exemplo, uma ave de 2 quilos somente, né, se a aeronave tiver somente a 300 quilômetros por hora, essa força de impacto pode atingir cerca de 7 toneladas. Isso por conta da fórmula que eu estou expondo para vocês no slide, né? E é importante também destacar que em torno de 90% dos acidentes ocorrem até 3.000 metros de altura, e quase sempre nas proximidades do aeroporto, no período diurno, porque a maioria das aves tem hábitos diurnos, e voam abaixo de 3.000 metros. Então, isso é uma correlação bem fácil de entender, mas é bastante
interessante que nós saibamos que, embora uma ave seja relativamente leve, do ponto de vista do seu peso, propriamente dito, mas a força, a força do impacto, quando o avião vem em alta velocidade, é enorme, podendo atingir muitas toneladas. Então, do ponto de vista da construção do avião e das medidas de segurança, seguridade, é sabido que os aviões tentam, ou pelo menos eles são testados para suportar uma colisão de uma ave até em torno de 1,8 quilos. Mesmo que danos substanciais possam ocorrer nos motores, mas que ela seja certificada para continuar voando. Bom, existem no Brasil algumas aves que têm esse peso médio. Por exemplo, eu cito aqui o caso do urubu de cabeça preta, o urubu comum, Corageps atratus, né? A fêmea, ela gira em torno de 1,9 quilos e o macho um pouco mais leve, em torno de 1,2 quilos, mais em média, um pouco. Com relação às áreas das aeronaves mais atingidas, as maiores estão associadas à colisão no para-brisa e no motor, né? Então, a maioria dos acidentes fatais que ocorreram vítimas, além da ave, né, eles ocorreram ou no motor ou no para-brisa. E aí eu ilustro com algumas imagens disponíveis na rede, né, de um avião da Emirates aqui, que teve a turbina bem danificada. Aqui, um voo mostrando quão rápido acontece. Reparem vocês, mesmo que não tenha som, reparem o avião decolando, a setinha vai mostrar, ó. Bom, né? Então, acredito que todos tenham visto que a turbina suga, ela ingere a ave naquele instante, e logo Mayday, 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 não sei se vocês estão ouvindo, mas o piloto já preocupadíssimo, já avisando a torre que vai precisar voltar, né, porque realmente o avião entrou em pane. Ainda se tratando das áreas da aeronave mais atingidas, né, eu ilustro aqui com um voo da Germania Airlines, né, que decola do aeroporto de Düsseldorf. E muitas aves são sugadas pela turbina, né? E nesse caso colocou também o avião seriamente em risco de queda, mas o piloto conseguiu aterrissar cerca de 45 minutos depois de voar em círculos e sem danos maiores, né? Reparem como eles atingiram o avião, né? Aqui um vídeo mostrando alguns testes que são feitos do ponto de vista de segurança aviária, testando essas turbinas e vendo a capacidade de absorção desses impactos, né, para que elas sejam resistentes a esses acidentes. Eu acredito que vocês não estejam ouvindo, mas está se falando exatamente sobre esses testes de turbina para que elas possam suportar esses impactos. Então, são feitos estudos meticulosos em que são injetadas partículas de forma que ela possa resistir a esses impactos, né?
Esse episódio aqui que eu vou tratar, essa aeronave aqui, na verdade, esse caça é um caça brasileiro, só para ilustrar, mas o vídeo que eu vou demonstrar a seguir não é um caça brasileiro, é um F-16, que possivelmente norte-americano, se a minha memória não me trai, e que o piloto conseguiu ejetar logo depois de colocar a aeronave numa direção segura para que ninguém se ferisse, né? Mas vocês vão reparar no vídeo que assim que o piloto decola com o caça, não sei se vocês estão ouvindo, mas ele vai relatar, olha, viu? É tudo muito rápido. E agora já o avião, o caça já dá o sinal de alerta, o piloto começa a falar com a torre, e ele começa a voar procurando uma alternativa para essa situação, e ele realmente está com o motor comprometido, e ele vai jogar o avião, vai jogar o caça numa região, eu vou adiantar aqui um pouco, ele vai jogar o caça numa área em que não propicia vítima. E agora ele vai se ejetar. E o avião e o caça, então, se destrói. Reparem mais uma vez como a ave, ela... Olha, né, um segundo é quase impossível o piloto... Esse é um caso que aconteceu aqui no Brasil, eu não vou mostrar, não, porque o piloto está muito ensanguentado, mas é importante mostrar aqui que como um urubu de cabeça preta pegou no para-brisa da aeronave e, nossa, ele está muito ensanguentado, ele faz um relato e ilustra um pouco essa situação, né? Enfim, muitas das colisões não têm efeito negativo, nenhum efeito negativo durante o voo, então, mas muitas podem levar ao óbito e à perda completa da aeronave, né? Então, em relação às áreas atingidas pelas aeronaves, vocês veem, por exemplo, o nariz da aeronave, o para-brisa, os motores, a asa, em diversas partes que são atingidas, muitas vezes, no caso aqui na Austrália, esse F-111, a 3 mil metros de altura, ele atingiu um pelicano. E aí, veja bem o dano que causou no nariz do avião, e mesmo assim a aeronave conseguiu voltar sem danos maiores, né? Então, aqui são algumas partes do avião, os estudos que são feitos pelo CENIPA, né? Por exemplo, no motor, numa área não relatada, desconhecida, na fuselagem, no radome, que é uma área associada ali à frente do avião, que possui radares, que possui aparelhos muito delicados, que dão dados meteorológicos, dados importantes para o pouso da aeronave, enfim, também pode ser atingida, no trem de pouso, na asa, para-brisa, no próprio nariz do avião, nas hélices, cauda, nas luzes, então tudo isso é medido e, portanto, para se reconhecer melhor o problema em si. Em se tratando da cidade do Rio de Janeiro, o primeiro censo foi realizado em 1995 e o segundo em 97, né? Em ambos esses censos, foram sobrevoados os 4 setores, incluindo o Galeão e o Santos Dumont, o Campo dos Afonsos, Jacarepaguá e a Base Aérea de Santa Cruz, e o aterro sanitário de Jardim Gramacho. Nesses 2 censos, o urubu de cabeça preta e as garças brancas, incluindo as 3 espécies, né, a Ardea alba, a Egreta tula, a Bulbus ibis, foram muito frequentes em todos os setores percorridos. E essa garça vaqueira, que eu já mostrei para você, que é uma insetívora, né,
ela comumente associada ao gado, aproveita dos insetos que são espantados por esse gado, né? Aqui um gráfico mostrando, por exemplo, como o percentual na decolagem, ó, de 28,2%, na decolagem dos acidentes é maior na decolagem e no pouso, ó, com 36,5%, né? Então, por exemplo, na velocidade, na altura do cruzeiro, em torno só de 0,5% dos acidentes. Então, assim, o perigo aviário ocorre principalmente na decolagem e no pouso, não necessariamente, não que não ocorra nas outras etapas da viagem. Só um exemplo aí mostrando a garça vaqueira que eu citei entre as garças que estão associadas a esse processo. Com relação às aves em si, o urubu de cabeça preta é considerado por muitos como a principal ave brasileira envolvida nas colisões. Eu digo que é uma das principais, porque isso depende também muito da região, da paisagem, de aspectos específicos de cada aeródromo, e assim por diante, né? E um dos principais fatores que contribui para a demanda, para o crescimento dessa população do urubu de cabeça preta, é a disponibilidade de recurso alimentar. A gente já falou aqui, por exemplo, de lixões e crescimentos desordenados também, que nós vamos tratar diante a falta de saneamento básico e outras questões que estão associadas ao perigo aviário. Então, em termos de colisão reportada por tipo de fauna, de acordo com o CENIPA, esse é um dado não muito recente, é um dado de 2011, que mostra que mais de 50% não fornece nenhuma identificação da ave. Ou seja, o quanto seria importante que o papel dos biólogos, dos veterinários, né, no sentido de buscar vestígios dessas aves para tentar identificar quais delas estariam associadas aos acidentes para se estabelecer mecanismos de prevenção e controle. Né? Aqui uns gráficos mostrando, por exemplo, o quero-quero, caracará, o quiriquiri, a coruja buraqueira, a coruja de igreja, né, que é antes chamada titualba, e outros que estão identificados aqui como aves associadas ao risco aviário. Em relação à avifauna brasileira, né, e de acordo com o CENIPA, quais seriam as principais aves que oferecem risco de colisão com aeronaves que possam causar acidentes com um potencial de gravidade, vamos dizer assim, né? Embora que, por exemplo, o urubu-rei, né, o Sarcorampus papa, não seja uma ave tão frequente assim, mas ele tem um peso de 3 quilos, uma envergadura próxima de 2 metros, né, 1,8 centímetros, né, e é um animal que plana alto. Ele costuma localizar as carcaças nas florestas, né, costumam vigiar também o movimento dos urubus de cabeça preta, e o bico dele é bem forte para romper, por exemplo, o couro, ou seja, a pele dos mamíferos, dos animais que vieram a óbito, e assim se alimentar deles, né? E facilitar a vida dos outros urubus também. Né? O quero-quero, não sei se vocês vão ouvir o canto, o Vanellus chilensis, né? Vejam vocês a distribuição geográfica dele, é uma ave de 37 centímetros de peso relativamente, vamos dizer assim, leve, né? Menos de 300 gramas, mas que causa danos incríveis, como a gente já viu de acidentes que vêm ocorrendo nos últimos anos. O ninho do quero-quero, reparem aqui na seta, é um ninho raso, em que ele coloca ovos bastante pigmentados, que se confunde com o solo,
e é uma forma de camuflagem bastante interessante. E os aeródromos, de forma geral, eles possuem áreas gramadas, né, muito extensas, e geralmente a grama baixa, que é o que o quero-quero adora, porque ele consegue, quando não está muito alta a vegetação, para ele favorece de alguma forma, principalmente para ele avistar os principais predadores, para ele se movimentar, criar estratégias de manter seu ninho protegido e também sobreviver o casal, né? O urubu de cabeça vermelha é uma ave de em torno de 1,2 a 2 quilos, uma envergadura que pode chegar também a 1,8 metros, ou seja, 180 centímetros. É uma ave de olfato bem desenvolvido e ela faz uns voos curtos, entrecortados, se aproveitando das térmicas que ocorrem principalmente na parte da manhã, quando o solo começa a ficar mais aquecido, então ela consegue voar bem baixo e captura gafanhotos, pequenos, inclusive peixes, invertebrados e vertebrados, pequenos vertebrados de forma geral, né? O caso também do Cathartes burrovianus, que é o urubu de cabeça amarela, que ele tem esse voo também entrecortado, e com esse voo ele consegue vasculhar bem o solo e conseguir achar aí pequenas presas, né, como pequenos lagartos, cobras, mamíferos, insetos. O caracará é uma ave de grande adaptabilidade, que tem sido relatada com frequência próximo aos aeroportos. A coruja buraqueira, que é a tenicuniculária, que é uma coruja muito relatada nos aeródromos, né? Ela forma túneis e se adapta muito bem a essas áreas com gramíneas. Cheguei a colocar aqui para vocês um pequeno vídeo, eu não sei se vocês conseguem ouvir. Se não ouvir, me avisa, mas que ele trata da biologia da coruja buraqueira. Então, a coruja buraqueira tem sido bastante relatada, e ela vive realmente, ela acaba se estabelecendo nas próximas pistas, né, e cava buracos e formam seus territórios ali, né. Outras aves, como os pombos domésticos, o próprio milvago chimachima, o gavião carrapateiro, algumas andorinhas, como a prognitapera, o pardal, o anu branco, o anu preto, o bem-te-vi, e alguns curiangos e bacurais podem estar associados também. As garças que eu havia citado, como a ardea alba, né, que é a garça branca grande, a garça vaqueira, que é a Bulbocus ibis, ela aqui com uma plumagem nupcial, e a garça branca pequena, que é essa aqui com os pezinhos amarelos e o bico negro. São exemplos de garças que podem estar associados. O urubu de cabeça preta é dos mais temidos, vamos dizer assim, por conta das condições ambientais ao redor dos aeródromos, que muitas vezes favorecem a sua presença. Aqui ao lado uma foto de um jovem, né, fazem ninhos em pequenas possorocas, em
em áreas bem protegidas, né? Põe de 2 a 3 ovos, e o período de incubação e permanência dos filhotes no ninho chega em torno de 50 dias. E os pais se revezam ali no ninho, ministrando a seus pequenos a comida ali que é feita durante meses, né? Aqui é uma foto do urubu de cabeça vermelha junto com o urubu de cabeça preta, né, se alimentando de peixes, com a garça, uma gaivota ao fundo, desculpa. Então, os urubus têm um papel funcional na natureza, são necrófagos. Então, de acordo com a resolução do CONAMA de 1995, existem áreas que são consideradas área de segurança aeroportuária, ASA, né? E essas áreas são abrangidas por um determinado raio, a partir do que nós chamamos de um centro geométrico do aeródromo. Esse centro geométrico aqui, de acordo com o seu tipo de operação, elas são divididas em 2 categorias, né? Por exemplo, quando esse aeródromo ele é operado por instrumento, né? Esse raio chega a 20 quilômetros. E para os demais aeródromos, o raio é de 13 quilômetros, né? Então, dentro dessa asa, ou seja, dessa área de segurança aeroportuária, não é permitida a implantação de atividades de natureza perigosa. Que seriam isso? Que seriam entendidas como focos de atração de pássaros ou aves, né? Como, por exemplo, matadouros, curtumes, vazadouros de lixo, culturas agrícolas que atraem as aves, ou qualquer outra atividade que possa proporcionar risco semelhante à navegação aérea. Isso é uma resolução do CONAMA de 1995. E se existe, ou seja, se essas atividades de natureza perigosa já existentes dentro da ASA deverão se adequar à sua operação de modo a minimizar esses efeitos atrativos, ou seja, os riscos, em conformidade com as exigências, né, de segurança, as exigências ambientais, num prazo de 90 dias depois que publicar essa resolução, ou seja, em 1995, então todas elas deveriam estar adaptadas, né? Aqui o exemplo de uma área de segurança aeroportuária da base aérea de São Pedro da Aldeia. Nós estivemos nessa região e fomos provocados pelo Núcleo de Estudos Tecnológicos, o NETAV, lá na Escola de Engenharia e no escritório da Marinha, dentro da UF, que me chamou propriamente para executar um projeto para utilizar esse núcleo, essa base aeronaval, como célula para estudos voltados à mitigação do risco aviário, né? Então, tivemos essa oportunidade. Percebemos que naquela época existiam uma área de bastante impactada ao redor do aeródromo. Eu orientei uma dissertação de mestrado nesse sentido, de um diagnóstico socioambiental ao redor desse aeroporto, desse aeródromo. Em termos de estratégias de controle e redução desse perigo, né? E aí está ali o Coragipes Atratos falando: preciso descobrir como não me acidentar nesse tenso tráfego aéreo, né? São tantos aviões, quais seriam, então, as estratégias de controle e redução do perigo aviário? Teoricamente, e primeiramente, a eliminação de fatores de atração das aves nesses sítios aeroportuários, né? Então, é preciso ter uma rotina de monitoramento, considerando a identificação das aves, a implementação de medidas corretivas e preventivas, né? Mas é preciso reconhecer, né, esses polos de atração dessas aves, né? Sabe? Oi.
Você acha que é eficaz a inserção de gavião e falcão no aeroporto para poder dispersar essas aves? Eu vou chegar aí. Quem está falando? Maria Eduarda. Ah, Maria Eduarda, nós vamos chegar lá. É, peço só um minutinho e você me lembra se eu não responder a contento a sua pergunta. Né? Existem 4 tipos básicos de estratégia desse controle. Um seria a alteração de rotas e horários de pousos e decolagens, dependendo se for um aeródromo ou um aeroporto, vamos dizer assim, né? Um aeroporto isso é muito mais difícil. Modificação ou eliminação de hábitats, né? É uma visão muito cartesiana, utilitarista, né? De você eliminar os hábitos. Eu discordo completamente disso, principalmente se tratando ao contrário, né? Os hábitats naturais devem ser preservados, né? Existem, o que a Maria Eduarda falou aí agora, por exemplo, práticas de molestamento, né? Que, por exemplo, gaviões, tudo podem serem, assim, uma forma de afugentar ou de capturar essas aves, né? Mas no caso aqui do autor, Clary Dolber, ou Dolbear, eles falam sobre o uso de repelentes ou práticas de molestamento e falam até de remoção de fauna. Então, são, vamos dizer assim, possibilidades muito precipitadas, ao meu ver, né, que depende muito de estudos de caso para que se implemente, de fato, uma medida de controle baseada principalmente nas melhorias das condições socioambientais ao redor do aeródromo, né, principalmente disponibilidade de lixos e restos de alimento e todo tipo de condição que possa atrair principalmente a aves como o urubu de cabeça preta, né? Ainda tratando da fala de alguns autores, de forma geral, as técnicas utilizadas para reduzir o número de aves em aeroportos se dividem em 3 categorias, ou seja, a modificação do ambiente, tornando não atrativo para a ave, a utilização de medidas para afugentamento das aves, que, por exemplo, pode ser algum rapinante, ou mesmo um cão, e a redução da população dessas aves. Então, são algumas citações de alguns autores que tentam sugerir medidas mitigatórias para a colisão aviária. Existem algumas pesquisas relacionadas ao afugentamento das aves. É claro que isso aqui é uma brincadeira, por exemplo, não adianta pintar o avião com predadores, porque, na verdade, é de fato uma brincadeira, mas algumas podem funcionar, mesmo que temporariamente. Por que temporariamente? Se você põe um espantalho imitando um caçador, aquela medida pode, numa situação imediata, temporal, até as aves de medida preventiva se afastarem dali, mas logo elas percebem que aquela coisa que está ali, ela não oferece perigo. E essa adaptação, ou adaptabilidade das aves, se dá para a maioria das medidas mitigatórias. Então, por exemplo, luzes de laser, que tentando afugentar, soltar fogos de artifício, coisas desse gênero, também surtem efeitos no primeiro, no segundo, no terceiro dia, mas as aves acabam se adaptando a todos esses tipos, e mesmo que você faça um pacote de medidas assim para afugentar essas aves, acaba não se tornando eficaz, porque a ave, com o passar do tempo, ela percebe que aquela medida é somente uma fantasia, e ela acaba se adaptando ali, sem contar os acidentes que podem acontecer
quando se tenta implementar aí, principalmente se mexer com fogos de artifício, etc., né? Existem algumas pesquisas mostrando, por exemplo, pequenos aviões, esqueci o nome que se dá, esses aeromodelos, né, que podem também serem camuflados e imitando um falconiforme, uma ave de rapina, e tentar utilizar esses aeromodelos, esses falcões robôs, né, podem ser manejados por uma pessoa capacitada, né, e com isso também tentar afugentar as aves dos aeródromos, né? Então, muita pesquisa tem sido feita nesse sentido. Existe uma corrente que avança muito no sentido de utilizar as técnicas de falcoaria para se mitigar os riscos aviários. Isso tem sido adotado em muitos aeroportos, né? E alguns drones disfarçados de águia e falcões, de forma geral, que também têm sido estudados e se fazendo réplicas perfeitas dessas aves de rapina, né, no sentido de espantar os bandos de pássaros que infestam os aeroportos de forma geral, né. Cães também têm sido utilizados, o aeroporto aqui no Rio de Janeiro tem sido utilizado cães também, além de rapinantes, né? Mas em alguns deles se tornam até famosos, né? Esses cãezinhos aí, como esse aí do aeroporto de Traverse, lá em Michigan, né? Então, esses cães são soltos em determinada hora do dia e eles acabam espantando ali as aves, né? Essa aqui é uma medida no aeroporto da Escócia que está utilizando tipo um sabre de luz, tá vendo? Então, o feixe de luz verde, as aves entendem como uma ameaça e tendem a voar para longe dele, numa direção oposta, né? Um dos pontos positivos do aerolaser, como é chamado, é que ele é totalmente silencioso. Mas, como eu disse, as aves podem acabar percebendo que essas medidas não são tão... Esse é um vídeo mostrando um pouco do que seriam esses aeromodelos, né? Ainda tratando dessas medidas de controle, né, faz-se necessário uma revisão do papel das prefeituras e seus agentes públicos, né, porque já muito no Brasil, as prefeituras de cidades, se minha memória não me trai, acima de 200 mil habitantes, ou algo nesse sentido, elas são necessárias, é necessário ter um plano diretor à cidade, né? E esses planos diretores devem ser elaborados e seguidos, né? Também, nesse plano diretor, é necessária autorização para o uso e ocupação do solo nas imediações do aeródromo, né? E aí tem que proibir de forma rigorosa as alterações antrópicas consideradas perigosas, como matadouros, vazadouros de lixo, né? Evitar a proliferação de áreas degradadas, suprir as deficiências de saneamento básico das populações humanas. Então, o que você vê no Brasil é isso, né? São
os corpos hídricos absurdamente comprometidos, né? Animais domésticos como suínos, cães, cabras, toda sorte de animais convivendo com esse lixo, com essa falta de cuidado e saneamento, né? Então, lembrando no início da apresentação, o perigo aviário, ele leva em conta os riscos de perdas humanas, perdas materiais, mas também as aves, né? Qual o valor intrínseco da ave em si, o papel ecológico de cada uma dessas aves, né? É necessário reconhecer os fatores que favorecem o estabelecimento dessas aves em dado local. Por exemplo, na base aérea aeronaval de São Pedro da Aldeia, eu identifiquei aqui, ó, e fotografei uma coruja buraqueira ao pé da pista, né? Elas estão ali, né? Então, se a disponibilidade de alimento, água, local de abrigo, segurança, descanso e nidificação, elas podem, de fato, se estabelecer, né? Aqui é a tartaruga marinha em decomposição, essa foto da Andréia, que eu aproveitei para utilizar como descuidado com relação ao meio ambiente, ou seja, que acaba favorecendo o estabelecimento das aves em um dado local, particularmente nessas áreas antropizadas e o descuidado do poder público em relação ao território em si, né, ao município. Eu não falo do município especificamente, mas de grande parte dos municípios brasileiros, né? Como eu disse, a disponibilidade de alimento, água, locais de abrigo, segurança, descanso, nidificação. Reparem vocês aqui a quantidade de urubus. Essa foto eu fiz num sobrevoo próximo à base aeronaval de São Pedro da Aldeia. Muito provavelmente, não dá para explicar, mas assim, a população de urubus, ela é absurdamente desproporcional a comunidade biótica, de uma forma geral, exatamente pelos distúrbios que os humanos causam na paisagem. Aqui, essa foto eu fiz se a minha memória não me trai, alguma coisa perto de 2014, né, mostrando também na região a proliferação do urubu de cabeça preta, que é explicada porque 95% do lixo produzido no Brasil é ser depositado nos lixões a céu aberto, né? Uma referência de 1997, considerando que esses lixões, desde 2014, eles estariam proibidos. Então, o desmatamento e o consequente desequilíbrio das comunidades bióticas, a perda da diversidade biológica e a expansão de certas populações, como no caso, que se favorecem com essas alterações ambientais, podem sim estar relacionadas ao perigo aviário também, né? Repetindo, a disponibilidade de alimento, de água, locais de abrigo, segurança, descanso e nidificação podem favorecer populações em desequilíbrio. É bom que nós enfatizemos isso, né, junto aos aeroportos e potencializando, assim, esses riscos de colisão. E esses fatores, né, eles são intensificados com a redução da área verde, isso eu digo, postos de entrepesca, matadouros, curtumes, que podem não cuidar efetivamente do ciclo, vamos dizer assim, das etapas das suas funções e poluir o ambiente, né? A alta ocorrência de urubu, conforme já foi dito, é um problema já conhecido nos aeroportos brasileiros e tem como principais causas, ou possíveis causas, o desmatamento, a ocupação desordenada do espaço, a perda da diversidade biológica local, a introdução de espécies exóticas, a baixa condição sanitária da região, os solos degradados e, principalmente, por que não, a condição socioeducacional e econômica local,
Com relação às estratégias de conscientização nacional, a maior parte do que tem sido feito são palestras, cursos, seminários, cartazes, mídias em geral, que são estratégias preconizadas pelo CENIPA, né? Em termos de conclusões pessoais, o risco pessoais, né? O risco aviário deve ser combatido com a melhoria da qualidade de vida como um todo, né? Num país com tamanha desigualdade, né? Com tantas injustiças sociais, não é possível que se alcance vamos dizer assim, um cuidado com o espaço, o território onde todos vivem, porque nem todos vivem em condições ideais. Então, os planos diretores municipais bem elaborados e legitimados, melhoria da qualidade socioambiental regional, em suma, focar na saúde ecossistêmica, na saúde única, na saúde das populações humanas, na saúde ambiental, na saúde dos animais silvestres e domésticos, para evitar esses desequilíbrios todos. A própria Constituição brasileira trata disso, né, no artigo 225, e que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, ou seja, a educação gera cidadania. Bem, então, como eu disse, as estratégias para a conscientização nacional é preconizada pelo CENIPA. Valorizar a ação preventiva é uma realidade no Brasil. Existe um autor chamado Pereira, que fez um trabalho monográfico em 2008, que ele diz o seguinte: a segurança de voo é uma área imaterial que só aparece em destaque quando os acidentes ocorrem. Por conseguinte, está explicado por que os governos estaduais e municipais tendem a não dar devida importância à sua responsabilidade no gerenciamento de riscos e de acidentes. Para eles, é difícil identificar e mensurar a relevância de suas ações, por mais simples que pareçam. Então, em termos de estratégias de conscientização, eu botei também um vídeo, não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas que foi feito pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas, né, a ABAR, e que tenta mostrar um pouco dessa problemática do perigo aviário e tentar também trazer um pouco de tranquilidade, vamos dizer assim, aos usuários, né, visto que se estabelece vamos dizer assim, um medo, uma cautela, uma repulsa a esse tipo de meio de transporte devido à tragicidade desses acidentes, é claro que tem perdas econômicas incríveis e as empresas aéreas se tornam também fragilizadas, né? Tem mais de 100 mil aviões sobrevoando a gente todo dia no mundo inteiro. Todo esse trânsito lá nas nuvens é seguro porque é muito bem planejado. Acontece que lá no céu também tem pássaros, drones, balões clandestinos. Esse papo pode até dar um friozinho na barriga, mas você vai ver que aqui, como em todo o resto, entram em ação a tecnologia e a segurança da aviação. O avião é projetado para aguentar choques com objetos leves. Então, é difícil que aconteça uma coisa mais séria, como a batida num drone, urubu. Mas o que pode acontecer é que o avião tenha que fazer um pouso para uma manutenção não programada. Aí já viu, né? Atrasos, impactos em toda a malha aérea, dor de cabeça para todo mundo. Por isso, os profissionais de aviação se desdobram para prevenir esses eventos. Os aeroportos também têm ações preventivas, como não deixar crescer a vegetação para servir de alimento aos animais. No Rio de Janeiro, no Galeão, tem até falcões e cachorros treinados para afugentar urubus, carcarás e garças. E os drones? Só de identificar um perto das imediações, os aeroportos já fecham por segurança. O de Londres chegou a ficar parado 24 horas por causa disso. Já pensou quanto transtorno, quanta gente afetada? Para pilotar um desses aqui, por exemplo, tem que obedecer todas as regras de segurança. E são várias.
soltar balão, nem fale, é crime, ponto final. Todo mundo lembra deles em época de festa junina, mas a maior ameaça são os grupos organizados que soltam balões o ano todo. E como eu bem disse para vocês, né, o Ministério do Meio Ambiente adverte que até agosto de 2014, e eu lembro que isso era no governo Dilma, todos os municípios, né, deveriam estar livres de lixões a céu aberto, como determinava o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, além de dar fim nos lixões, até aquela data estaria proibido, ou seja, daqui a 4 anos, né, a partir de 2000, o despejo de aterros sanitários de qualquer material passível de reciclagem ou reutilização. Todos os municípios deveriam implantar a coleta seletiva do lixo, né? E o Urubu pergunta, será? Né? Então, são questões que muitas vezes os municípios acabam não acompanhando o que, de fato, precisamente o que a legislação sinaliza e preconiza. Em relação à atuação de profissionais, com relação ao gerenciamento do risco aviário em aeroportos, alguns artigos têm sido publicados, por exemplo, a atuação do biólogo no gerenciamento do risco aviário, né, particularmente voltados a medidas mitigatórias, né, também o papel do médico veterinário no gerenciamento do risco de fauna em aeroportos. Também tem sido publicado alguns artigos, a exemplo, esse artigo publicado por Grossman e colaboradores, né, tratando do que necessariamente seriam as contribuições do médico veterinário nesse sentido. Eu trato isso no meu livro também, nosso livro, e muito tem a ver com a medicina veterinária forense, muito tem a ver com a questão da ecologia, muito tem a ver com a questão socioambiental, a percepção do espaço, da paisagem, do território, né, o reconhecimento da biologia desses animais, das principais, identificação das principais aves que frequentam o aeródromo. A partir dessa identificação, estudos do horário, a sazonalidade, né, ou seja, se elas estão ali durante todo o ano, ou se elas são aves que são migratórias, quais os horários que elas costumam estar mais presentes, em qual a altura de voo predominante, qual o tipo de alimento que elas se utilizam, que tipo de espaço elas utilizam para nidificar, para se proteger, né, que tipo de presa e predador existem, né, que tipo de vegetação favorece a permanência daquelas aves próximas ao aeródromo ou não, ou seja, estudos de ecologia e biologia dessas espécies, né, estudos ambientais que busquem, dentro de uma perspectiva não só ambiental, mas também social, lidar com o espaço, lidar com o lugar, lidar com a paisagem, com o território, todos esses conceitos, no sentido de manejá-la em busca da saúde única, da saúde ecossistêmica e, consequentemente, populações relativamente estáveis e equilibradas, e não essas desproporções, né, que nós vimos e acompanhamos no decorrer dessa nossa apresentação. No sentido também de divulgar e sintetizar, ou seja, o estado da arte, o conhecimento em relação ao perigo aviário. Nós tivemos vamos dizer assim, modestamente, a oportunidade de publicar o primeiro livro no mundo, tratando de perigo aviário, aves e aeronaves, né? Publicamos com a editora EDUF. E não estou dizendo que não se estudava isso, porque eu mesmo falei de comitês internacionais desde a década de 60, existem capítulos de livro tratando, mas eu desconhecia até então a nossa publicação,
de um livro que reunisse esses assuntos e apontasse a importância e provocasse, motivasse os nossos profissionais médicos veterinários e profissões afins que se dedicassem ao tema numa área nova, pode-se dizer, assim, do ponto de vista do interesse acadêmico, né? Algumas declarações que, para mim, muito me orgulham, como, por exemplo, da nossa diretora da Faculdade Veterinária, que ela descreve que a obra descortina mais um caminho a ser percorrido pela medicina veterinária e pela biologia forense. Nesse contexto, caberá aos profissionais e mesmo os acadêmicos de tais áreas afins compreender as necessidades de aprofundar e aplicar conhecimentos no sentido de mapear as espécies envolvidas nos acidentes e conhecer seus hábitos, propor ações de controle e destinação apropriada para diversas espécies, identificar lesões dos animais envolvidos nos acidentes, examinar os vestígios encontrados nas aeronaves e nos ambientes aéreos. Para tal, os médicos veterinários e biólogos terão de lançar mão de vastos conhecimentos científicos, acrescentando a eles o olhar investigativo exigido pela área forense. Também o colega e amigo Dr. Marcelo Gonzalez, coordenador do curso de veterinária, de ciências biológicas, no caso, né, ele fala que o livro é uma fonte fundamental de conhecimento para a área de pesquisa e redução de riscos de colisão aviária, e também há uma declaração no livro de um engenheiro do NETAV, da UF, também, falando da sua importância. Então, eu vou finalizando essa breve apresentação com vocês e abrindo para que nós possamos debater, discutir, na esperança de que tenha, ao menos, introduzido o tema para vocês, né, e de alguma maneira motivado a todos o quão importante é essa área do conhecimento. Obrigado a vocês. Obrigada, sabe? Foi bem legal essa palestra. Eu acho que é muito importante porque eu não tinha ideia que o médico veterinário podia agir nessa área. Você tem mais alguma coisa para falar sobre a atuação do médico veterinário? Sim, vocês estão me vendo agora? Tô te vendo. Então tá, beleza. Peraí. Não, eu consegui fechar a apresentação? Sim, né? Conseguiu. Tá. Eu nem precisava ter fechado, porque eu podia deixar essa imagem aqui que tá tão bonitinha que eu fiz para vocês, olha, com o símbolo do GEAS, tudo tão bonitinho. Vou deixar essa imagem aqui. Olha, Maíra, como eu disse, a percepção, o papel do médico veterinário, o que eu tenho percebido é que existe uma tendência a se reforçar muito a falcoaria nesse sentido. Mas como vocês viram, a falcoaria, ela é uma das vertentes que nós podemos atuar. Então, a percepção epidemiológica, a percepção do ambiente em si, a questão do veterinário que seja humano também, né? Porque se você... Não adianta você só estudar dentro do aeródromo em si. Se você pensar, por exemplo, um aeroporto na cidade de Cabo Frio, ou na cidade de São Pedro da Aldeia, ou aonde quer que seja, você vai observar ao redor do aeroporto quais as condições que estão relacionadas ao desequilíbrio ambiental e, por que não dizer, um crescimento desordenado e a exposição de cidadãos a condições indesejáveis, né, do ponto de vista da cidadania,
do ponto de vista da dignidade. Então, todos esses assuntos estão interrelacionados. E o veterinário, ele deve ter esse olhar, né? Então, quando a gente olha, como eu mostrei, por exemplo, um córrego absolutamente poluído, isso tem a ver com veterinário? Claro, porque as questões sanitárias fazem parte da nossa formação. E quando a gente fala, por exemplo, de estudos mais pontuais, por exemplo, é muito importante identificar quais as aves estão envolvidas no acidente. Por quê? Porque cada ave tem a sua posição funcional no ecossistema. Então, você reconhecer inicialmente que ave está associada àquele acidente é imprescindível para que você estabeleça estratégias de controle, de mitigação daqueles acidentes, porque você está primeiro reconhecendo quem está envolvido no acidente. E ao se reconhecer, você tem condições de pensar estratégias, por exemplo, os gansos canadenses que foram vitimados naquele acidente de Houston, que eu mostrei o filme para vocês hoje. É claro que eles passaram a estudar as rotas daqueles gansos e saber que época do ano, em que momento eles se tornam mais frequentes, e reconhecer essas questões é muito importante. A questão histopatológica, perdão, a questão da anatomopatologia, não só macroscópica, como microscópica também, por exemplo, o reconhecimento de fragmentos da ave, principalmente das penas, da plumagem, favorece muito quem trabalhar com medicina forense dentro dessa linha, deve reconhecer tipos de pigmentação, tipos de pena, formato de penas e etc., porque aqueles resquícios que ficam na aeronave vão facilitar enormemente também, claro, restos de sangue, e quando aconteceu, por exemplo, na turbina daquele avião recente que eu mostrei agora, existiam até fragmentos de ossos que poderiam favorecer no entendimento de quais espécies estariam relacionadas, e tudo desse complexo, né, que nós tratamos aqui. Então, eu percebo e entendo que qualquer uma dessas fases, sejam essas fases relacionadas ao ambiente em si, as questões socioambientais que favorecem, que estão associadas ao desequilíbrio ao redor do aeródromo ou do aeroporto, por assim dizer, mas também a biologia, a ecologia e as questões mais específicas, privativas do médico veterinário relacionadas à medicina forense. Eu não sei se eu te respondi, Maíra. Não, sim, é bem sobre isso mesmo. Tipo, em quais partes de todos os casos, no lugar. Sim. Obrigado, sabe? De nada. Eu me recordo, a Universidade de Cornell, ela começou um laboratório, esse laboratório eu sinto que no Brasil faz muita falta ele, né, porque você tivesse um banco de estudos no sentido de um laboratório voltado para esse fim, né, em que você tivesse, por exemplo, o padrão de distribuição, padrão dessa plumagem da avifauna neotropical, a avifauna brasileira, e um laboratório que fosse voltado à identificação desses fragmentos, né? Algumas universidades brasileiras têm avançado nesse sentido, e eu espero que cada vez mais. Sabe, outra coisa, se em volta, ou tipo, mesmo na pista, eles encontrarem o pessoal do aeroporto, eu esqueci qual é o nome, desses lugares que ficam os aviões e tal, eles encontrarem um ninho ou algum grupo de aves que eles percebem que está residindo ali, eles podem, por eles mesmos, tentar retirar a ave esse ninho, no caso, do local?
tudo que quando a gente mexe com a fauna é necessário licença. E essas licenças são expedidas pelo órgão ambiental competente desde que haja uma justificativa. E nesses casos, é possível, sim, que seja autorizada a remoção. Obrigada. De nada. Eu vou ver vocês, eu quero ver vocês agora. Estou cansado de ver essa fotinha, agora eu quero ver vocês. Cadê vocês? Peraí, deixa eu ver. Ainda estamos em 24, que ótimo. A Maíra eu estou vendo, ela está aqui. Vocês deviam aparecer mais, porque a gente, nesse período de pandemia, a gente quer ver vocês para poder... Ah, a Karina está ali. Karina, você gostou? Gostei, sabe? Foi muito boa a palestra. Eu acho que é até legal para o pessoal ver que é uma área também de atuação do veterinário, né? Que muita gente acha que é muito restrita a biólogo, mas Sim. o veterinário de conservação tem que estar, né? Porque tudo que você mexe com bicho tem que ter pelo menos um veterinário. Eu acho legal para o pessoal conhecer também essa área, que é muito interessante. E também, Karina, eu queria insistir em algumas questões, assim, que estão ligadas indiretamente ao debate, né? Por exemplo, tem um biólogo norte-americano, Edward Wilson, ele tem um vídeo no YouTube que ele fala, eu queria discutir esse vídeo um dia com vocês, ele fala sobre aconselhamentos aos novos pesquisadores, aos novos estudantes, né? E uma das coisas que ele fala é que você pode se tornar uma autoridade, mesmo no âmbito mundial, temporalmente, relativamente rápido, assim, mais ou menos, assim, que ele quer dizer. É que existem muitas facetas da ciência onde não, de fato, ainda existe pouca, vamos dizer assim, ênfase, né, que são temas emergentes, né? Lacunas, né? Ele costuma dizer, assim, que o pesquisador, o jovem pesquisador, ele deve fazer ao contrário do soldado, que o soldado, ele deve caminhar em direção ao barulho das armas, né? Onde está havendo fogo, né? Onde está havendo frenesi. E ele diz que o pesquisador, o jovem pesquisador, ele deve ir para distante, né? Ele buscar um lugar bem longe desse barulho. Ou seja, essas lacunas, esses temas que muitas vezes ainda não foram... A ciência tem uma vastidão de temas. Eu estava falando antes do início aqui da nossa palestra, né? Quando eu retornei da Alemanha, eu tinha uma experiência com clínica, um monte de material, mas eu percebi que no Brasil essa lacuna já estava sendo preenchida por muitos colegas, e muito bem preenchida, e eu comecei a perceber onde eu podia ser útil, não que eu ainda não vá escrever ou publicar, porque a gente publica artigos e tudo, né? Mas do ponto de vista de livro, estou falando de livro, não de artigo, eu comecei a perceber que era preciso abordar temas que estavam parcialmente, vamos dizer assim, negligenciados do ponto de vista da literatura acadêmica, dos livros, de forma geral. Então, você repetir o que já está sendo feito, você pode contribuir, sim, e deve até com o seu olhar. Mas se você traz uma contribuição, como a gente procurou pontuar, né, como a gente tratou aqui dos exóticos invasores, né, tratamos do perigo aviário e outros temas que nós temos escrito,
né? Nem vou falar do meu objeto de pesquisa, principalmente, que era um animal totalmente desconhecido, ou quase desconhecido, que era o pato mergulhão. Mas você buscar, muitas vezes, aonde está o barulho, você é atraído, né? Principalmente com os animais carismáticos, né? A gente acaba reconhecendo a fauna brasileira, como a gente já disse aqui, a baleia, a tartaruga marinha, a onça pintada, são animais bandeiras que todo mundo quer trabalhar com eles. Aí tem um monte de gente já envolvida naquilo. Não que você não possa ou não deva, mas existe um universo enorme da própria biodiversidade brasileira carente de atenção, né? Então, muitas vezes, você caminhar para longe do barulho das armas pode ser uma grande contribuição, né? Então, fica aí a reflexão. Karina, estou te vendo feliz aí. Fala alguma coisa, você já trabalhou, já estagiou em aeroporto, não já? Já fiz estágio sim, sabe? Só que você já falou tudo. Ah, nada, que isso? Quem sou eu? Lá no Galeão, né, que foi onde eu fiz estágio durante um tempo, a gente via muito urubu e garça, principalmente por causa da Bahia, né? Dentro mesmo da área restrita do aeroporto, tem muita vala de esgoto e tudo, que acaba atraindo esses animais, né? Era muito comum. Tinha até capivara, gato, cachorro, que vira e mexe aparecia na pista, outros mamíferos também. Era muito comum. Aí é basicamente o que você falou, sabe? Não tem muita coisa para acrescentar, não. Fala sim. Lá eu mexia mais mesmo com falcoaria, né? Os biólogos ficavam mais nessa parte de mapear os ninhos e onde tinha risco de ave, as rotas das aves migratórias, né? Isso era mais a parte dos biólogos. A parte da veterinária eu ficava mais com os animais da falcoaria, fazia, né, a parte do treinamento das aves e o lançamento das aves, né, dos gaviões, nas aves que estavam na pista, e das aves que a gente capturava, fazia a parte médica, né, para depois encaminhar para a soltura, numa região registrada e tudo que tinha lá da empresa. E você também pode, aqueles que tiverem interessados, também do grupo, você pode passar o caminho, né? Tipo, olha, se vocês quiserem estagiar lá, pode se inscrever aqui Por ou ali, favor, né? Karina. Então, essa empresa que eu fiz estágio, ela acabou saindo do aeroporto, problemas de burocracia, né? E eles não estão mais no aeroporto do Galeão. Eu não sei se no Santos Dumont tem, onde eu fiquei sabendo o Galeão está sem, uma empresa de manejo de fauna, né? Mas aí eu já fiquei meio sem saber. As pessoas que eu tinha contato, pelo que eu vi, eles estão fazendo mais controle de pombo, né? A empresa em si está fazendo mais controle de pombo para manter o dinheiro, né? Que também é muito usado a falcoaria. Mas eu não vi mais se eles estão no aeroporto, eu acho que saiu mesmo. Senão eu até mandava o contato, gente. Mas não custa, às vezes todos vocês, um buscando daqui ou dali, sempre troca informação. Né? Sim, com certeza. Né? Pessoal, a gente fez uma reunião do nosso, e nós pretendemos continuar com esse módulo de biologia e conservação, gravando essas palestras, aproveitando um pouco do que eu já tenho pronto e que aparentemente está sendo bem-vindo por parte de vocês. Então, a gente quer aproveitar esse, vamos dizer assim, esse embalo, esse fluxo, né? E estamos dando o nosso melhor para a gente trazer para vocês uma programação dentro do que foi
arguído no início das nossas conversas, né, que foi feita uma lista de principais prioridades, tá? Então, eu espero que vocês estejam gostando, se sintam à vontade para se manifestar, porque a comissão organizadora está dando o seu máximo, e nós esperamos manter esse grupo forte como está. Eu estou muito orgulhoso, de verdade, estou muito feliz de vocês estarem aqui, e vamos continuar juntos, tá bem? Então, eu abro a palavra, se alguém quiser falar mais alguma coisa, e para a gente encerrar, que certamente a gente já está há pouco mais de 2 horas, e acho que foi bem legal. Ó, então tá beleza. Então, vou me despedir de vocês, a gente se encontra na quinta-feira, né? O grupo da comissão amanhã, né? E o nosso novo encontro segunda é quinta-feira, às 18h30, né? Então, fiquem bem, fiquem em paz, uma ótima noite para todos vocês. Obrigado pela companhia, foi muito bom tem sido partilhar esse conhecimento, né? O que o professor move o professor que não seja partilhar o conhecimento, né? E dividir com vocês esse tempo. Então, fiquem em paz, uma boa noite a todos, viu? Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite Boa a noite, todos. Sábio. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Karina. Obrigado, Eduardo. Obrigado a vocês todos. Boa noite, Patrícia. Boa noite a vocês todos, viu? Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Valeu, um abraço. Patrícia, tudo de bom, viu? Bom ver você aqui. Tchau.